Tudo parecia normal na mansão do jovem magnata, até ele flagrar sua nova empregada olhando, emocionada, para um antigo retrato de bebê que só a família Moreira possuía. Num impulso, ele confrontou a mulher. E quando ela revelou sua verdadeira conexão com aquela foto, Jorge sentiu o chão sumir. Ele ficou sem ar, e todos ao redor pararam em choque. O que viria a seguir mudaria tudo. Na manhã daquela segunda-feira, a tensão pairava na ampla sala de reuniões da Moreira Holdings. As cortinas altas deixavam entrar um tímido raio de sol, mas isso não amenizava o clima pesado entre os diretores. Os relatórios se acumulavam sobre a grande mesa de madeira escura, páginas e páginas de números que não batiam, remetendo a rombos financeiros difíceis de explicar. No centro de tudo, Jorge Moreira, dono de uma das maiores fortunas da cidade, folheava cada documento com um olhar sombrio, sentindo que algo muito sério estava em jogo. Ele respirou fundo. Vira rumores pipocando há semanas, sussurros, sobre alguém que estaria sabotando os negócios por dentro. Os chefes de cada departamento estavam à sua frente, mas não havia um clima de solução, apenas medo e desconfiança mútua. Um dos diretores interrompeu o silêncio, arriscando dizer que, sem uma reação rápida, poderiam perder contratos estratégicos. Jorge bateu a mão na mesa, reprimindo a fúria. Precisava agir, mas com cautela. Tanta coisa acontecendo. Ao mesmo tempo, era um golpe doloroso em seu senso de controle. Quando a reunião acabou, todos saíram às pressas, cabisbaixos, deixando Jorge sozinho. Ele fitou a cidade pela janela panorâmica do andar mais alto do prédio sede, os pensamentos indo e voltando sobre quem poderia estar por trás daquela crise repentina. Seus negócios sempre foram bem geridos. Não fazia sentido tanto prejuízo em tão pouco tempo. Foi nesse momento que a assistente dele entrou para avisar que a nova funcionária da mansão havia chegado. O nome era Dalva Monteiro. Ele deu de ombros, sem dar muita atenção, mas um leve arrepio percorreu sua nuca quando ouviu Monteiro. Sacudiu a cabeça, atribuindo a estranha sensação ao estresse do momento. No final daquele dia, já de volta à mansão, Jorge passou pelos corredores amplos, decorados com quadros de família, indo direto a seu escritório particular. Não teve disposição sequer para cumprimentar os empregados. Estava ansioso, o coração apertado. Precisava conferir dados, analisar contratos, telefonar para advogados e, possivelmente, contratar um detetive particular. Rumores de sabotagem não eram brincadeira. Se alguém de dentro estivesse mesmo afundando a Moreira Holdings, não restaria muito tempo para estancar o prejuízo. Enquanto ele se enclausurava no escritório, Dalva chegou com uma mala de tamanho modesto. Tinha um jeito calmo, trajava roupas simples e carregava uma expressão que mesclava curiosidade e nervosismo. A governanta da casa a recebeu no saguão, informando-a das tarefas que passaria a realizar. Dalva observava cada canto do lugar com um olhar quase terno, como se aquele ambiente já lhe fosse familiar de algum modo. Caminhou pelos corredores e, reparando nos vasos antigos, nos tapetes orientais e nas enormes janelas que deixavam a luz dourada do pôr do sol entrar. Tudo era muito luxuoso, quase intimidador. À medida que Dalva se inteirava de suas obrigações, limpar, organizar e prestar assistência na cozinha quando necessário, os outros empregados cochichavam, especulando de onde ela tinha vindo e por que escolhera trabalhar ali, justamente num período tão conturbado. Alguns notavam que, embora fosse apenas uma recém-chegada, ela tinha um ar de tranquilidade que contrastava com a tensão que pairava sobre aquela mansão. Já tarde da noite, Jorge ainda estava mergulhado em planilhas e relatórios quando esbarrou em Dalva em um dos corredores. Ele vinha caminhando apressado com uma pasta de documentos e ela carregando um pano de limpeza. O choque quase fez os papéis voarem ao chão.
Ele pediu desculpas, mas sentiu uma estranha sensação ao olhar para o rosto daquela mulher. Havia algo em seus olhos, algo que lhe causava um calafrio súbito, como se tivesse visto aquele olhar antes. Porém, não disse nada. Apenas seguiu em frente com a cabeça cheia de preocupações e sem ânimo para socializar. Pouco depois, num ambiente mais reservado, Dalva o viu passando de novo, parecendo exausto, e arriscou oferecer um café fresco que ela mesma havia preparado. Jorge hesitou. Normalmente, não aceitava nada das mãos de um funcionário recém-chegado, mas ela tinha um semblante tão genuíno que ele acabou pegando a xícara e agradecendo com um leve aceno de cabeça. Tomou um gole, sentindo o aroma suave, e por um breve instante percebeu que o café lembrava aquele que a mãe adotiva preparava quando ele era pequeno. O pensamento o surpreendeu, mas ele logo afastou a lembrança. Ficaram se encarando por longos segundos, até que ele se virou e foi embora, sentindo uma mistura de culpa e fúria que quase o sufocava. Dalva permaneceu ali, junto à piscina, estática, encarando as tiras de papel rasgado boiando sobre a superfície da água. Seu rosto demonstrava um desalento profundo, como se não houvesse mais caminho de volta. Mais tarde, já na quietude do escritório, Jorge atirou-se na poltrona, pálido, exaurido de corpo e alma. A confusão mental era enorme, mas, ao passar os olhos pela mesa, encontrou algo que não estava ali antes. Um envelope, encoberto por alguns relatórios. Trazia na frente um nome que nunca tinha visto. Demorou alguns segundos para perceber que aquele nome era o seu. Um nome de nascimento que ele jamais soube que possuía. Jorge despertou naquela manhã com a sensação de que tudo ao redor estava prestes a desabar. Não apenas a empresa, mas todo o mundo que construíra. Passara a noite em claro, atormentado pelas palavras do detetive Carvalho sobre a dificuldade de incriminar o sócio e pelas lembranças confusas de Dalva. Suas fotos antigas e aquele nome desconhecido que aparecia em seus documentos de adoção, a cabeça latejava e, embora soubesse que precisava agir, não encontrava clareza nos próprios pensamentos. Antes das 7, já estava no escritório improvisado na mansão, examinando relatórios sobre prejuízos e notificações de clientes que abandonavam seus contratos. O telefone tocava sem parar. Os diretores queriam explicações, os advogados tentavam criar defesas jurídicas e alguns credores exigiam pagamentos imediatos. Era a tormenta perfeita que abria caminho para o sócio canalha tomar controle de tudo. Em circunstâncias normais, Jorge já teria organizado uma reação incisiva, mas a mente estava travada pela angústia. Parecia que o chão lhe faltava sob os pés. Carvalho apareceu pouco depois, trazendo um semblante preocupado. Puxou-o para um canto, falando baixo para não ser ouvido pelos funcionários que circulavam pelos corredores. Tenho mais notícias nada animadoras. Consegui rastrear parte das transações indevidas que vêm drenando seus cofres. Foram executadas usando assinaturas falsificadas em seu nome, mas tudo foi habilmente disperso em múltiplas contas offshore. Precisaríamos de mais tempo e da cooperação de autoridades estrangeiras para rastrear esse dinheiro. Tempo é o que eu não tenho, murmurou Jorge, massageando as têmporas. Se não interrompermos isso agora, a Moreira Holdings cai em questão de dias. O detetive assentiu, ciente do peso da situação. E há outro ponto, esses registros adulterados de sua adoção. A alteração recente deixa claro que alguém tentou ocultar ou mudar informações sobre sua família biológica. Dalva. Monteiro aparece como figura central nisso. Ao ouvir o nome de Dalva, Jorge crispou os lábios. Estava exausto de pensar nela, mas a raiva persistia. Não sabia em quem acreditar. Parte de si queria denunciá-la como cúmplice do sócio,
Outra parte suspeitava que o envolvimento dela fosse de outra natureza, algo que ele não conseguia entender. De todo modo, sentia-se traído. Continue a investigação, pediu, secamente. Vou tentar segurar o que posso até lá. Carvalho se afastou, deixando-o sozinho na grande sala. Os ecos de passos no corredor pareciam aumentar sua solidão. Então, com um suspiro pesado, Jorge se virou para a papelada urgente. Precisava ao menos salvar o que fosse possível da empresa. Mas, no fundo, sentia o coração apertado por algo mais que simples problemas comerciais. Nas horas seguintes, uma sucessão de más notícias. A cotação das ações despencava. Acionistas vendiam suas participações a preço de banana. E clientes estratégicos anunciavam rompimentos contratuais. Algumas tentativas de se reunir com investidores fracassaram porque o sócio misteriosamente chegava antes, lançando difamações e convencendo as pessoas de que Jorge estava à beira da ruína ou envolvido em falcatruas. A cada ligação, Jorge percebia a armadilha fechando-se ao seu redor. No meio da tarde, numa última cartada, arriscou sair da mansão para encontrar um grupo de investidores antigos, homens e mulheres que conheciam seu trabalho desde o início da Moreira Holdings. Queria apresentar provas de que o sócio forjava documentos e orquestrava tudo para derrubá-lo. Porém, o parceiro traidor apareceu de surpresa na mesma sala de reuniões de um sofisticado hotel no centro da cidade e praticamente monopolizou a conversa. Com um sarcasmo frio, fingiu estar preocupado com a queda de Jorge, mas insinuou que aquele drama todo tinha raízes na história de adoção conturbada do rival. Palavras vagas, porém suficientes para instalar a dúvida e minar de vez a credibilidade de Jorge diante dos presentes. Furioso, Jorge bateu a porta e saiu sem fechar negócio algum. A caminho da mansão, recebeu a ligação de Carvalho, que falava em tom alarmado. Precisamos conversar agora. Encontrei um documento que muda tudo. Em poucos minutos, o detetive estava no saguão com uma pasta amassada debaixo do braço. Conduziu Jorge até um canto isolado, perto da escada que levava à biblioteca particular. Tirou de dentro da pasta um papel datilografado, antigo, e apontou para o cabeçalho. Era uma certidão de nascimento preenchida à mão, com carimbo de um cartório de outra cidade. O nome da mãe ali registrado, Dalva Monteiro. Este documento prova que Dalva Monteiro deu à luz um menino na mesma data em que você nasceu. O local também coincide com o orfanato que consta dos seus registros. Carvalho falou quase sem respirar. Jorge, você não foi apenas adotado. Você foi entregue à família Moreira após poucos dias de vida. E a mãe biológica que aparece aqui é Dalva. O mundo ao redor de Jorge pareceu girar. Ele encarou o papel, a vista turvando enquanto recordações de infância e a imagem de Dalva se misturavam num turbilhão de emoções. Sempre perguntara de onde viera. Sua mãe adotiva, Beatriz, evitava contar detalhes, talvez para protegê-lo. Agora entendia o motivo. Sentiu uma vontade súbita de gritar, de exigir que alguém consertasse esse absurdo. Mas não havia. Como negar a evidência diante de seus olhos? Então ela mentiu esse tempo todo? Balbuciou ele, atônito. Talvez ela tenha tentado se aproximar de você de forma confusa, sugeriu Carvalho, sem saber ao certo. De qualquer forma, isso explica por que ela parece saber tanto sobre você. Explica a foto de bebê, os bilhetes. Explica também por que ela sumia e voltava, por que aparecia nos lugares onde eu estava. Jorge apertou o documento entre os dedos, raiva e dor fervendo no peito. E por que me deixou acreditar que era só mais uma empregada qualquer, enquanto minha vida desmoronava? Carvalho não teve resposta. Jorge, abalado, subiu as escadas quase tropeçando, com o coração disparado. Precisava encarar Dalva.
Precisava saber toda a verdade. A cada degrau, lembrava-se da imagem dela segurando sua fotografia, das vezes em que o acalmara. Oferecera chás, remédios para as dores de cabeça que agora ele suspeitava serem familiares a ela de algum modo materno. Ao chegar ao segundo andar, avistou Dalva no corredor, parecendo ansiosa, como se pressentisse que ele já descobrira tudo. Trazia nas mãos um maço de cartas antigas, talvez fossem as explicações que tanto adiou. Quando Jorge se aproximou, ela deu um passo à frente, mas ele ergueu a mão, mandando que ela ficasse onde estava. Então é verdade? A voz dele saiu rouca. Você é minha mãe biológica? Dalva abriu a boca, mas demorou a responder, pois as lágrimas começavam a brotar. Eu jamais quis que fosse assim. Só queria te ver de perto, ajudar de alguma forma, mas não tive coragem de contar antes. Coragem? Repetiu Jorge, um riso de desespero escapando. Você invadiu minha casa, fuçou meus documentos, mexeu nos registros da minha adoção. Tudo para quê? Para brincar com a minha vida enquanto eu tentava segurar um império à beira do colapso? Eu não queria te prejudicar, Jorge. Juro, o que eu fiz foi para tentar proteger você. Seu sócio me abordou um tempo atrás, mas eu não aceitei participar do esquema dele. Ele soube do meu passado, chantageou, ameaçou me expor se eu não saísse da mansão. Tive medo, mas pensei que só eu poderia vigiar de perto. A explicação veio atropelada. Dalva chorava, emocionada, mas Jorge já estava tomado. Pelo sentimento de traição, sentia-se um tolo. Decidira enfrentar tudo sem saber que a mulher que mais abalara seus nervos era, na verdade, sua mãe de sangue. Alguém que, num outro contexto, teria sido sua maior protetora. Só que agora, depois de toda a dor, ele não conseguia enxergar nada além de engano e humilhação. Chega! Ele gritou, a voz reverberando pelas paredes. Eu perdi contratos, perdi a confiança dos meus investidores e praticamente joguei minha vida no lixo enquanto você me espionava. Você devia ter falado a verdade desde o primeiro dia. Eu não podia. Eu temia sua reação, temia te causar sofrimento. E agora, sofrimento? Ele riu de novo, sem humor, as lágrimas ameaçando cair. Você me deixou sem chão. Sai da minha casa. Agora! Dalva vacilou, os papéis escapando de suas mãos, espalhando-se pelo chão do corredor. Alguns mostravam registros de orfanato, correspondências antigas, tentativas de contato ao longo dos anos. Tudo voou pelos cantos, mas ela não se abaixou para juntar. Estava estática, tremendo. Por favor, me escuta, suplicou. Mas Jorge se afastou, como se a presença dela queimasse. Eu não quero nada de você, bradou, a voz embargada pelo choro contido. Vai embora. E se eu te vir perto da minha casa de novo, eu mesmo cuido para que seja processada por invasão e roubo. Dalva cobriu o rosto com a mão, sem reação. Por um instante, quis abraçá-lo, explicar cada carta, cada súplica ignorada por medo de perturbar a vida estável dele. Mas o olhar de Jorge era irredutível, tomado pela raiva e pela dor. Sentia que qualquer palavra seria inútil. Então, com passos trêmulos, começou a se afastar, deixando para trás os documentos espalhados. Ele permaneceu ali, olhando sem enxergar. Sentia-se sufocado pela perda, pela mentira, pelo caos na empresa. A figura dela sumiu ao descer a escada e a única coisa que restava era uma pilha de papéis que já não tinha coragem de tocar. No andar térreo, Dalva atravessou a porta de saída da mansão. Não olhou para trás. Lá fora, a noite caía, tão fria e sombria quanto o estado de espírito de ambos. E assim, em questão de minutos, Jorge se viu no pior cenário possível.
a empresa caminhando para o abismo, a descoberta devastadora de que sua mãe biológica esteve ao seu lado em segredo e, por fim, a convicção de que não podia mais confiar em ninguém. Enquanto Dalva partia, arrasada, Jorge ficou parado, sentindo que havia perdido tudo o que realmente importava. A sensação era de ruína total. A empresa em risco, Jorge sem confiança em ninguém, e Dalva, completamente destroçada, indo embora pela porta principal da mansão. Jorge acordou com um sobressalto, o coração em disparada, ainda consumido pelas cenas da noite anterior. Desde que Dalva havia cruzado a porta da mansão para nunca mais voltar, a casa parecia submersa em um silêncio sufocante. Lá fora, o céu nublado combinava com o clima de desolação que tomava conta dos corredores. Sem apetite, ele tomou apenas um gole de café frio e se arrastou até o escritório, onde uma pilha de documentos urgentes o esperava. O relógio marcava pouco mais de 8 da manhã quando o detetive Luiz Carvalho apareceu, examinando papéis e fazendo anotações, febris em um bloco. O ambiente pesava. Ambos sabiam que, apesar das descobertas recentes, a derrocada da Moreira Holdings continuava em ritmo acelerado. Provas contra o sócio existiam, mas não eram suficientemente sólidas para levar a uma ação imediata. Enquanto isso, o sócio promovia reuniões com investidores e lançava dúvidas sobre a capacidade de Jorge, praticamente pintando-o como um gestor falido. A pressão está insuportável, admitiu Jorge, atirando-se em uma cadeira, com olhar vazio. Os diretores estão me cobrando milagres, mas não confiam mais em mim. Acham que estou escondendo algo, que enlouqueci com essa história de adoção. Carvalho soltou um suspiro. Só posso aconselhar calma. Se partirmos para acusações formais, sem provas irrefutáveis, ele nos escapa. Ainda mais agora, que a empresa está nas últimas. Jorge sentiu um nó na garganta. Tudo ao redor lembrava Dalva, as xícaras de chá abandonadas, a disposição impecável dos móveis, os papéis cuidadosamente organizados antes de ela ir embora. O simples fato de ter sido enganado por alguém tão próximo, ainda mais por aquela que afirmava ser sua mãe de sangue, deixava a dor ainda mais aguda. A culpa se misturava à raiva. Em seguida, um empregado entrou às pressas para avisar que certos funcionários estavam deixando a mansão. Muitos temiam não receber seus salários, pois os rumores de falência se espalhavam. Jorge apenas assentiu, sem forças para reter quem quisesse ir embora. A ausência de Dalva parecia ter rompido um estranho fio de esperança que pairava ali. Agora era cada um por si. Mais tarde, chegou a notícia de que o sócio convocara uma coletiva de imprensa para falar sobre a saúde financeira da Moreira Holdings. A palavra golpe já circulava nos jornais e os repórteres queriam a versão de Jorge, o suposto magnata falido. Ele não sabia se comparecia a esse encontro midiático ou se tentava outro caminho. Optou por mandar apenas um comunicado escrito, na tentativa de evitar um confronto direto que poderia piorar as coisas. Mas, no fundo, sabia que fugir do embate não resolveria nada. A cada telefonema recebido, Jorge sentia o chão esboroar-se mais. Os bancos falavam em suspender linhas de crédito. Fornecedores atrasavam entregas. Clientes exigiam compensações. Ele passava horas revisando contratos, tentando salvar aquilo que um dia fora seu império. Mas a concentração falhava. Por vezes, encontrava-se relendo as mesmas cláusulas, sem assimilar palavra alguma. Em seu íntimo, latejava a pergunta: por que Dalva escolhera aquele momento para surgir e abalar tudo que ele acreditava? Saber sobre si? No início da noite, Carvalho retornou com a expressão abatida. Conversei com um advogado de confiança, mas ele afirma que ainda não temos provas legais para prender o seu sócio. Existe muita manipulação, laranjas,
às empresas de fachada. Ele é esperto e sabe se esconder nos bastidores. Droga! Jorge passou a mão pelos cabelos, nervoso. Parece que quanto mais tentamos descobrir, mais ele se fortalece. Talvez... Carvalho hesitou. Talvez Dalva pudesse testemunhar. Ela saberia detalhes da chantagem e poderia incriminá-lo. Nem me fale dela, cortou Jorge, endurecendo o semblante. Eu não quero envolver essa mulher em mais nada. Dei a ela a chance de contar a verdade, e ela só me enganou. Carvalho decidiu não insistir. Saiu para vistoriar novamente a casa, em busca de algum documento que Dalva pudesse ter deixado. Jorge permaneceu sozinho, a cabeça confusa. As lembranças vinham em flashes. Dalva o oferecendo chá quando ele estava febril, ajeitando seu paletó amassado, sussurrando conselhos que o faziam lembrar uma mãe protetora. E tudo isso se misturava à noção de que, de fato, ela era a mãe biológica que um dia o deixara no orfanato. Era doloroso demais. A noite caiu pesada. Nuvens escuras cobriam o céu e um vento gelado soprava nas janelas da mansão, que rangiam como se protestassem contra tanto sofrimento. Jorge foi até a biblioteca, local que costumava trazer alguma calma, mas, ao fitar as prateleiras, não viu mais o brilho que antes encontrava nos livros bem organizados. Era como se a vida tivesse perdido a cor. Subitamente, recordou-se de que naquela mesma biblioteca havia documentos antigos de sua mãe adotiva, Beatriz Moreira. Algumas cartas e diários poderiam conter menções aos contatos que ela tivera na época em que o adotou. Quem sabe encontraria explicações para a presença de Dalva em seu passado. Começou a vasculhar gavetas, abrindo uma arca de madeira esculpida, mas os cadernos que lembrava estarem ali sumiram. Precisava persistir, mesmo sentindo o peso da frustração. Enquanto revolvia pilhas de papéis empoeirados, um funcionário apareceu batendo a porta meio sem jeito. Trazia um recado urgente, mas hesitava em entregá-lo. Com a voz quase sussurrada, disse que, conforme boatos, o sócio havia fechado uma parceria bilionária que praticamente consolidaria o controle sobre a Moreira Holdings, o grande golpe final, e que, em breve, a diretoria poderia votar pela saída de Jorge do comando. Não pode ser, Jorge murmurou, lutando para não deixar o desespero transparecer. Ele não vai parar até me tirar tudo. O funcionário pediu licença, saindo apressado. Jorge sentou-se numa cadeira de encosto alto, encarando o vazio. Tentava imaginar como reagir. Chamar a imprensa, implorar para os acionistas que lhe dessem mais tempo ou submeter-se a um acordo humilhante. Nenhuma opção parecia justa ou viável. Sentia como se estivesse num labirinto sem saída, cada vez mais cercado. O relógio marcava quase 11 da noite, quando Carvalho voltou com o rosto tenso. Nada de útil nos quartos, nem na ala de serviço, nem nos armários antigos. E a biblioteca? Também nada. Jorge balançou a cabeça, derrotado. A sensação é de que estou tateando no escuro. Ele vai me arruinar. Carvalho colocou a mão no ombro de Jorge, uma tentativa de consolo. Ainda não acabou. Vamos encontrar uma brecha. Jorge não respondeu. Ficaram em silêncio por um minuto. Lá fora, a chuva começou a cair. O som ritmado das gotas contra as janelas parecia intensificar o clima de desamparo. Então, de súbito, um telefone tocou. Era o fixo da biblioteca, e quase nunca usado. Jorge levantou-se com o coração já pesado de maus presságios. Atendeu e o que ouviu do outro lado fez seus olhos se arregalarem em horror. A voz soava contida, carregada de pesar. Senhor Jorge, aqui é do hospital. Tenho uma notícia sobre a senhora Beatriz Moreira. Sinto muito informar, mas ela faleceu. A notícia do falecimento de Beatriz Moreira atingiu Jorge como um golpe definitivo. Quando desligou o telefone, o silêncio na biblioteca ficou quase palpável. Por alguns instantes,
ele permaneceu imóvel, encarando o aparelho como se ainda pudesse ouvir a voz do hospital, repetindo aquelas palavras cruéis que ecoavam em sua mente. Beatriz havia partido. Sua mãe adotiva, a única figura familiar que conhecera desde a infância, não estava mais neste mundo. Cambaleou em direção à poltrona, deixando-se cair com o olhar perdido. De tudo que poderia acontecer naquela fase conturbada, a empresa em vias de falir, a traição do sócio, o reaparecimento de Dalva, nunca imaginara que enfrentaria também a morte de Beatriz. A partir daquele instante, qualquer esperança de encontrar conforto no colo de sua mãe adotiva simplesmente deixava de existir. Nas horas seguintes, os funcionários da mansão testemunharam Jorge caminhar pelos corredores como um fantasma, sem saber ao certo para onde ir ou o que fazer. Embora estivesse abalado, cuidou de organizar o velório rapidamente. Recebeu apoio de poucos empregados que ainda restavam, além de um ou outro amigo de longa data. Porém, muitos conhecidos e membros da alta sociedade, temendo a ruína anunciada da Moreira Holdings, preferiram manter distância. No dia do funeral, o céu apresentava um cinza fechado, combinando com o estado de espírito de todos que compareceram. Jorge chegou ao cemitério mais cedo, vestindo um terno preto simples, as olheiras profundas denunciando noites sem dormir. O cortejo era pequeno, mas digno. Beatriz tinha sido uma mulher discreta, que valorizava mais a intimidade do que aparências. Algumas coroas de flores traziam cartões respeitosos, mas a atmosfera era de solidão. Aqueles que amavam Beatriz de verdade já não estavam ali em peso. Talvez pela urgência, talvez pelo cenário conturbado em torno de Jorge. Após a breve cerimônia, Jorge permaneceu sozinho ao lado do caixão lacrado. Sentiu que o tempo parava de correr. Lembrou-se de quando ela o pegou pela primeira vez nos braços, nos relatos que contava sobre o dia em que o adotou. Embora nunca tivesse tocado no assunto dos pais biológicos de forma detalhada, Beatriz sempre deixara claro o quanto o amava. Agora, tudo que lhe restava eram perguntas sem resposta. Beatriz fora a única pessoa em quem confiava plenamente. Sem ela, sentia um vazio impossível de preencher. Na saída do cemitério, um parente distante, talvez um primo de Beatriz. Ele nem tinha certeza. Aproximou-se, estendendo-lhe um envelope amarelado. A voz do homem soava constrangida. Ela deixou isso guardado comigo. Pediu que te entregasse caso algo lhe acontecesse. Jorge pegou o envelope sem saber o que pensar. Agradeceu com um leve aceno de cabeça, sem trocar mais palavras. A caminho do carro, segurava o objeto com cuidado, temendo abrir e encontrar novas revelações dolorosas. De volta à mansão, já no fim da tarde, subiu imediatamente ao escritório. Precisava ficar longe dos olhares de pena ou curiosidade que alguns funcionários lançavam. Queria silêncio para encarar aquele envelope, tentar decifrar o que Beatriz deixara. Sentou-se, respirou fundo e o rasgou na ponta, revelando algumas folhas de papel escritas à mão. A letra de Beatriz era inconfundível. As primeiras linhas eram carinhosas, como se ela lhe escrevesse do passado, desejando que ele estivesse bem e em paz. Em seguida, o texto mergulhava em uma narrativa mais complicada. Ela contava ter recebido notícias de Dalva muitos anos, antes por meio de uma carta enviada ao endereço antigo. Dalva implorava para ver o filho que deixara ainda bebê, justificando sua decisão de entregá-lo à adoção por conta das péssimas condições financeiras e da total falta de apoio na época. Dizia ter sido a escolha mais sofrida de sua vida. Entretanto, não possuía condições de criar Jorge sem lhe causar mais dor ou instabilidade. Beatriz, receosa de como a presença de Dalva poderia afetar a infância de Jorge, decidiu não incentivá-la a entrar em contato. Explicava que, naquele período, Jorge estava se adaptando a uma nova vida e ela,
Beatriz, temia causar uma confusão na cabecinha de seu filho amado. Mas, no fundo, sempre se sentira culpada por ter mantido Dalva à distância. Acreditava que, um dia, mãe e filho precisariam se reencontrar de verdade, sem segredos. Em outro trecho, Beatriz mencionava o sócio de Jorge, destacando o caráter duvidoso do homem. Dizia que o apoiara no início por falta de opção. Afinal, a Moreira Holdings precisava de um investidor robusto para se expandir. Contudo, havia percebido mudanças estranhas, manipulações silenciosas e temia que Jorge fosse traído em algum momento. Aconselhava o filho, no futuro, a ser prudente e desconfiado, pois aquele indivíduo não era confiável. Enquanto lia, Jorge sentiu as lágrimas rolarem pelo rosto. Beatriz sabia de muito mais do que deixava transparecer. Ao terminar a última página, uma frase curta pareceu transpassar seu coração. Perdoe Dalva quando chegar a hora. Aquilo o abalou mais do que podia mensurar. Era como se a mãe adotiva o guiasse, mesmo de longe, pedindo que ele deixasse o orgulho de lado e abrisse espaço para a verdade. Por mais que doesse, exausto, descansou a cabeça sobre os papéis, absorvendo a imensa saudade de Beatriz e o peso das revelações. Viu então a imagem de Dalva, a cena de quando a expulsara de casa, os papéis voando pelo chão, e sentiu um aperto no peito ao lembrar do olhar de dor que ela demonstrara. Por um instante, cogitou se, por acaso, teria cometido um erro irreparável. Estaria pagando a mesma intransigência que sua mãe adotiva tivera no passado, mas multiplicada pelo rancor atual. O enterro de Beatriz e a leitura das cartas deixaram Jorge mergulhado em reflexões. Ele compreendeu que tinha assuntos inacabados, não apenas com seu sócio, mas também dentro de si. Precisava reagir. A empresa estava um caos, sim, mas se continuasse guiado somente pelo ódio e pela desconfiança, não restaria nada a salvar, nem o legado que Beatriz lhe deixara, nem a chance de reaver alguma paz interior. No final da noite, voltou para a biblioteca. Precisava encontrar forças onde fosse possível. Olhou os livros, lembrando de quando estudara administração nos tempos de faculdade, empolgado com cada novo projeto. Naquele ambiente, outrora tão familiar, veio a determinação de que não podia sucumbir. Por mais que o sócio fosse astuto, que Dalva tivesse abalado suas certezas, Jorge não queria ver a memória de Beatriz pisoteada. Pegou o telefone e ligou para antigos contatos, tentando alinhar uma estratégia de contenção de crise. Explicou que planejava uma manobra arriscada para retomar o controle da companhia, algo envolvendo a exposição de documentos que o detetive Carvalho coletava. À medida que falava, sentia a chama da convicção renascer, uma mistura de dor e coragem, impulsionada pelas palavras que Beatriz escrevera. Precisava fazer algo antes de perder tudo. Em seguida, lembrou-se do recado que ela deixara nas cartas. Perdoe Dalva quando chegar a hora. A frase ecoava em sua cabeça. Orgulhoso como era, ainda doía admitir, mas e se Dalva tivesse agido para protegê-lo, ou ao menos tentado? Ela carregava culpas do passado e as promessas de uma vida que não pudera oferecer. Talvez fosse hora de entender o ponto de vista dela. Não necessariamente aceitar tudo de imediato, mas ouvir. Deteve-se então num instante de plena decisão, o coração palpitando. Se desejava pôr um fim a essa confusão, precisaria enfrentar o sócio e, sobretudo, seus fantasmas. Além disso, era evidente que Dalva tinha informações valiosas sobre a chantagem sofrida. O melhor passo seria reencontrá-la, ouvir o que ela tinha a dizer, sem o véu do ódio que o cegara antes. A imagem de Beatriz, silenciosa, parecia aprovar aquela atitude. Quando já passava da meia-noite,
O detetive Carvalho ligou para checar como ele estava lidando com as formalidades do funeral. Jorge, ainda de posse das cartas, levantou o olhar para a escuridão da mansão, imaginando Dalva em algum lugar. Então, sem hesitar, disse apenas: Carvalho, preciso que você a encontre. Fale com seus contatos, cheque endereços, tudo. Ela não pode ir longe assim. Faça o que for preciso. Do outro lado da linha, o detetive engoliu em seco, surpreso com a mudança de atitude. Mas antes que pudesse responder, Jorge completou: Desta vez, por favor, encontre Dalva. E foi assim que, embalado pelo luto e pelas revelações deixadas por Beatriz, Jorge decidiu buscar o reencontro, que talvez fosse o único caminho para reconstruir sua história, tanto na empresa quanto na vida pessoal. Naquele momento, ele baixou o telefone, encarando o último bilhete escrito pela mãe adotiva, a única figura que conhecera como família. E, depois de alguns segundos de silêncio profundo, respirou fundo, tomando coragem para fazer o que devia ser feito. Encontre Dalva. Naquela manhã chuvosa, Jorge levantou-se mais cedo do que de costume, movido por uma nova determinação que nascera após ler as cartas deixadas por sua mãe adotiva, Beatriz. A dor da perda ainda pulsava, mas agora ele sentia que precisava agir. Havia um fio de esperança, retomar o controle da Moreira Holdings e, de algum modo, reparar os erros que cometera com Dalva. Depois de tanta desconfiança, ele decidira pedir ajuda ao detetive Carvalho para localizá-la. Sem ela, uma peça crucial da história permaneceria incompleta. Carvalho trabalhara noite adentro, ligando para antigos conhecidos e cruzando dados de diferentes fontes. Logo de manhã, bateu na porta do escritório, a expressão tensa e um leve sorriso de triunfo. Segurava uma pasta com anotações e apontou para o endereço rabiscado no topo de uma folha amarelada. Acho que conseguimos. Dalva está hospedada em uma pensão no subúrbio, perto da antiga estação de trem, anunciou. Há indícios de que ela tente se manter discreta. Não sai muito, paga as contas em dinheiro vivo. Jorge assentiu, sentindo o coração acelerar. Precisava vê-la, mas temia a reação dela após tudo o que ocorrera. Ainda assim, não hesitou. Telefonou para um motorista de confiança e pediu que o aguardasse na saída da mansão. Antes de partir, conversou rapidamente com um grupo de colaboradores fiéis, explicando que precisaria sumir por algumas horas, mas que, ao voltar, esperava reunir todos para um plano decisivo. Eles o olharam com uma mistura de ceticismo e esperança. Afinal, poucos imaginariam Jorge Moreira percorrendo as ruas de um bairro pobre atrás de alguém que ele mesmo expulsara dias antes. Enquanto atravessava a cidade sob o céu encoberto, Jorge relia mentalmente as instruções de Beatriz e as próprias reflexões sobre Dalva. Chegara à conclusão de que ela não era a origem de seus problemas empresariais. Ao contrário, poderia ter informações valiosas sobre a chantagem que o sócio usara. Além disso, a verdade de seu nascimento pesava. Aquela mulher era sua mãe biológica e, por mais que tudo doesse, talvez estivesse agindo para protegê-lo de forma atabalhoada. A viagem durou quase uma hora, até que o carro parou numa rua estreita, rodeada por construções antigas. Carvalho, sentado ao lado de Jorge, o ajudou a identificar a modesta pensão, cuja fachada descascada ostentava um letreiro antigo com letras gastas. Chovia fino quando Jorge saiu do carro, enfrentando a garoa até a porta, onde bateu, incerto de como seria recebido. A dona do lugar, uma senhora idosa, atendeu com cautela, desconfiada ao notar o terno elegante. Mas Jorge foi direto ao ponto. Estou procurando por Dalva Monteiro. Disseram que ela está hospedada aqui. Ela hesitou antes de assentir. Quarto 3, no fim do corredor. Mas não garanto que ela vá querer recebê-lo. Jorge agradeceu,
Respirou fundo e seguiu, sentindo o coração apertar a cada passo. Mai bateu de leve na porta e esperou. Demorou alguns segundos até o trinco girar. Dalva apareceu, os olhos inchados, mas o rosto mostrando surpresa e cautela ao vê-lo. "O que faz aqui?" perguntou, a voz soando fragilizada. Ele lutou contra o impulso de falar rápido demais. "Preciso conversar. Sobre nós, sobre o que aconteceu e sobre o meu sócio. Não podemos deixar que ele continue com isso." Ela baixou o olhar. Por um momento, parecia considerar se deveria ou não abrir espaço. Por fim, recuou e deixou que Jorge e Carvalho entrassem. O quarto era simples. Uma cama estreita, um pequeno armário e uma cadeira ao lado. De uma janela que deixava a luz cinzenta entrar. Nas paredes, quase nada. Parecia mais um esconderijo do que um lar. "Estou ouvindo", disse Dalva, com a voz baixa. Jorge pigarreou, tentando demonstrar calma. "Eu descobri a verdade sobre minha adoção. Sei agora que você é minha mãe biológica. E entendi também que meu sócio chantageou você para que se afastasse. Ele está usando nossa relação conturbada para me destruir." Dalva mordeu os lábios, contendo as lágrimas. "Eu queria ajudá-lo de alguma forma, mas tudo saiu do controle. Ele veio me procurar, depois que descobriu minha história. Contigo, disse que, se eu não saísse da mansão, iria expor cada detalhe, inventar mentiras sobre minha intenção de extorquir dinheiro. Tive medo de atrapalhar sua reputação, sua vida. Então, fingi ir embora, mas tentei ficar por perto para vigiar o que ele fazia." Jorge sentiu um misto de culpa e compaixão. Em silêncio, Carvalho tirou de dentro da pasta alguns documentos e mostrou para Dalva. "Conseguimos provas de que o sócio construiu um esquema de fraudes e colocou tudo no nome de Jorge, falsificando assinaturas. Ele planeja acusá-lo oficialmente, tomar o lugar dele na empresa e, depois, vender os ativos para outras companhias aliadas." Dalva confirmou com a cabeça, indicando já saber parte daquilo, e completou: "Ele me ameaçou também, caso eu não sumisse. Falou que envolveria policiais corruptos, que torceria toda a verdade para que você e eu parecêssemos conspiradores." "Eu perdi o controle por raiva e desconfiança", admitiu Jorge, cabisbaixo. "Mas agora entendo que precisamos trabalhar juntos. Você tem informações que podem desmontar a defesa dele." "Preciso que testemunhe, Dalva." Houve um breve silêncio. Dalva tremia, pensando em toda a dor que passara e na mágoa que Jorge sentira. Por fim, respirou fundo e assentiu, mesmo com lágrimas nos olhos. "Farei o que for preciso para provar que ele é o verdadeiro culpado. Não posso deixar que seu legado e a memória de Beatriz sejam destruídos." Naquela mesma tarde, eles voltaram à mansão, onde Jorge reunira os poucos diretores ainda fiéis. Apresentou um plano. Faria uma assembleia extraordinária, convidando acionistas e imprensa para expor o esquema do sócio. Precisava de Dalva e dos documentos coletados por Carvalho como prova. Era arriscado. Se algo falhasse, perderia. Não apenas a empresa, mas também qualquer credibilidade restante. O sócio, ao saber do evento, não demonstrou abalo. Pelo contrário, ligou para Jorge rindo, insinuando que tinha cartas na manga e deixaria tudo ainda pior para ele. E Jorge sentiu o sangue ferver, mas se controlou. Sabia que responder ao deboche só lhe daria mais poder. A hora decisiva seria na reunião. No grande salão, onde outrora ocorriam festas luxuosas, as cadeiras estavam dispostas para os acionistas e para a imprensa, que aparecera em peso para ver o suposto momento final de Jorge Moreira. No palco improvisado, um telão aguardava a apresentação dos documentos. O sócio chegou de cabeça erguida, exibindo um sorriso malicioso e trocando cumprimentos com jornalistas. Jorge e Dalva se mantiveram de pé juntos,
sérios, mas firmes. Quando todos se acomodaram, Jorge tomou a palavra. Explicou as acusações que pairavam sobre si, reconheceu a crise da empresa, mas avisou que tinha uma revelação definitiva. Em seguida, Carvalho projetou no telão uma série de e-mails, contratos e transferências ilegais feitas em nome de Jorge, mas rastreadas até contas ligadas ao sócio. A reação foi imediata. Murmurinhos, olhares chocados, repórteres correndo para registrar cada detalhe. Vendo-se acuado, o sócio riu, alegando que tudo não passava de montagem. Foi então que Dalva se levantou e, pela primeira vez, encarou o público. Relatou como o homem a chantageara, as falsas promessas que fizera e os encontros clandestinos, onde ele admitira o plano de derrubar Jorge. Entregou áudios que Carvalho havia recuperado, nos quais o sócio deixava explícito que Jorge era apenas um degrau para o enriquecimento próprio. A narrativa se desenrolou como um rombo nos argumentos do sócio. Aos poucos, os olhares de dúvida se transformaram em indignação contra o verdadeiro culpado. Quando a polícia, que fora informada previamente, surgiu no salão, o clamor aumentou. Sob o holofote das câmeras, apresentaram as provas oficiais e deram voz de prisão ao sócio, que esbravejou injúrias contra Jorge, Dalva e até os repórteres. Jorge sentiu uma pontada no peito, uma mistura de alívio e tristeza. Tantos anos de parceria jogados no lixo por causa de ganância. Ele apertou a mão de Dalva, reconhecendo que não teria conseguido sem ela. Enquanto alguns acionistas se aproximavam para dar apoio, a imprensa se adiantava para colher declarações. O sócio, algemado, ainda tentava arrancar o microfone de um dos jornalistas, berrando que era tudo uma armação. Então, quando 2 policiais finalmente o escoltavam para fora, ele se virou para Jorge e cuspiu as palavras com ódio. Isso ainda não acabou, Moreira. Jorge apertou a mão de Dalva, inquieto pela ameaça que pairava no ar. O dia seguinte ao escândalo na mansão amanheceu envolto em um ar de alívio e apreensão simultâneos. Após o sócio ser levado pela polícia, com a mídia toda registrando cada detalhe, Jorge sentiu como se um peso colossal tivesse sido retirado de seus ombros. Ainda pairava no ar a ameaça que ele lançara, mas pela primeira vez em muito tempo havia mais otimismo que medo. Assim que o sol ganhou força, Jorge chamou Dalva para um café da manhã discreto na cozinha. A mansão, agora bem mais silenciosa, tinha menos empregados circulando, pois muitos haviam ido embora durante a crise. Na mesa, apenas pão caseiro, café preto e um pouco de fruta. Os 2 se sentaram frente a frente, sem pressa, como se aquele momento fosse precioso. Eu não sei nem por onde começar a agradecer, disse Jorge, pousando a xícara. Você arriscou tudo, salvou a empresa e, se não fosse o seu testemunho, a polícia não teria agido tão rápido. Dalva baixou os olhos, modesta. Não fiz nada além do que tinha que fazer. Só lamento que o caminho até aqui tenha sido tão doloroso. Ele assentiu, lembrando cada briga, cada desconfiança que os afastara. Ainda doía reconhecer o quanto agira com frieza, mas também compreendia que ela não tivera escolha fácil. O silêncio que se seguiu não era tenso, mas uma pausa necessária para que ambos pudessem se recompor. Depois do café, passaram pela sala principal, onde Carvalho e alguns diretores de confiança aguardavam. Houve cumprimentos, tapinhas nas costas e certa timidez ao ver Dalva ali, de pé ao lado de Jorge, como parte fundamental do grupo. O detetive tomou a palavra. Boas notícias. As provas que apresentamos são sólidas. O sócio permanecerá preso preventivamente enquanto o inquérito prossegue. Os advogados dele vão tentar recursos, mas acredito que teremos tempo para estabilizar a empresa. Um dos diretores,
Um homem grisalho que acompanhara Jorge desde o início comentou pensativo: precisamos urgentemente recuperar a confiança dos investidores. Já há quem demonstre interesse em apoiar uma reestruturação da Moreira Holdings, mas exigem transparência total. Jorge concordou, enxergando uma luz no fim do túnel. Organizaremos tudo. Quero auditorias independentes, coletiva de imprensa. Vamos mostrar ao mercado que não temos nada a esconder. Acima de tudo, vamos honrar o que a Moreira Holdings representa. Enquanto definia com a equipe os próximos passos, Dalva observava aquele homem que aprendera a admirar de longe. Ele reunia os gerentes, distribuía tarefas, escrevia anotações em um quadro improvisado. A cada decisão tomada, o semblante de Jorge parecia ganhar mais firmeza. Era o mesmo empreendedor, visionário de que todos falavam, mas agora trazia no olhar uma humildade diferente. Ao encarar Dalva, ele não via mais a estranha que surgira do nada. Via alguém que havia lutado para protegê-lo, alguém que, de maneira torta, tentara corrigir o passado. Com o passar das horas, os diretores se dispersaram, indo cuidar de suas atribuições. Ficou combinado que, dali a 2 dias, Jorge faria um pronunciamento oficial à imprensa, propondo um novo plano de governança. Antes que todos saíssem, um auxiliar veio com uma informação inquietante. Um antigo cúmplice do sócio havia sido detido e, nos depoimentos, confessara que o homem pretendia vender a participação de Jorge a um grupo estrangeiro, causando a destruição completa da companhia. As provas de Dalva frustraram esse golpe no último instante. Jorge olhou para Dalva, sentindo um aperto no peito só de imaginar quão perto chegara de perder tudo. Obrigado por não ter desistido, murmurou. Ela retribuiu com um leve sorriso misto de alívio e emoção. A noite chegou rápida e a chuva fina voltou a cair, lembrando o dia em que Jorge havia procurado Dalva na pensão. Dessa vez, porém, o clima na mansão era outro. Ele a convidou para conhecer melhor o quarto que fora de Beatriz Moreira, sua mãe adotiva, agora lacrado pelo luto recente. Subiram devagar, trocando poucas palavras. Naquele espaço, havia ainda o perfume suave que Beatriz costumava usar, e os móveis estavam tal como ela deixara. Foi aqui que cresci, recebendo carinho e broncas, Jorge comentou, um sorriso triste nos lábios. Pegou um porta-retrato em que Beatriz posava ao lado dele, quando criança. Eu daria tudo para poder conversar com ela mais uma vez, explicar o que está acontecendo. Dalva aproximou-se, tocando de leve o objeto. Ela teria muito. Orgulho de você, falou com sinceridade, como se conhecesse Beatriz em outra dimensão. Eu sinto não ter estado presente quando você precisava de mim. Na infância, ele a olhou, viu a dor em seus olhos. Você também não teve apoio, eu sei. Beatriz me escreveu cartas, explicando parte do que houve, as condições precárias, o medo de me criar sozinha. Dalva respirou fundo. Achei que, sendo adotado por uma família que podia te oferecer tudo, você teria mais chances de ser feliz. Eu não tinha casa, vivia pulando de um emprego a outro, não via saída. A fome nos persegue quando não temos nada. Ela deu um sorriso amargo. Nunca quis te abandonar de verdade, mas me vi sem alternativas. Lágrimas rolaram pelo rosto de Jorge. Aquilo doía profundamente. Porém, de certa forma, também aliviava um fardo. Eu carreguei a vida toda um vazio, não saber de onde eu vinha. Eu pensava que, se um dia tivesse a chance, perguntaria a meus pais biológicos o porquê, e agora entendo. Não foi que você escolheu me abandonar por crueldade. Dalva também chorou, baixinho, sem conseguir conter. Ficaram assim por alguns minutos, na penumbra do quarto, com a janela deixando entrar o ruído da chuva. Era um momento que não precisava de mais explicações. Mãe e filho, enfim, assumindo aquele vínculo há tanto tempo rompido. No fundo, sentiam saudade um do outro.
mesmo sem terem compartilhado a vida inteira. No dia seguinte, Jorge iniciou o plano de reconstrução da empresa. Em uma rápida entrevista coletiva, assumiu erros cometidos, garantiu uma auditoria completa e prometeu indenizar quem se sentisse lesado pelas fraudes do ex-sócio. Surpreendeu a imprensa ao mencionar Dalva como uma pessoa fundamental para trazer a público a verdade. Os repórteres, curiosos, tentaram saber mais sobre essa história inusitada, mas ele preferiu manter discrição sobre os laços familiares. Minha prioridade agora é recuperar a Moreira Holdings. As questões pessoais estão em segundo plano, afirmou, encerrando as perguntas. Com a transparência que adotou, alguns investidores se mostraram dispostos a renegociar contratos. O mercado reagiu melhor do que o esperado, pois enxergava ali um gesto de boa-fé. Lentamente, os números começaram a se estabilizar. Foi uma sequência de dias intensos em que Jorge viveu no limite da exaustão, segurando negociações e conversas delicadas. A presença de Dalva na mansão, dessa vez de forma mais aberta e sem subterfúgios, surpreendia aqueles funcionários, que restaram, mas ninguém ousava questionar o motivo. Quando as coisas finalmente deram um sinal de melhora, Jorge convocou uma reunião geral na sala principal. Aquele lugar agora tinha menos móveis luxuosos. Vendera algumas peças para cobrir dívidas imediatas, mas conservava o lustre elegante no centro. Lá estavam reunidos os principais gerentes e funcionários dispostos a continuar. Carvalho também apareceu, sentando-se discretamente, e Dalva em pé perto do encosto de uma cadeira, com as mãos unidas, ansiosa. Primeiro de tudo, obrigado por ainda estarem comigo, começou Jorge com voz firme. Passamos por um período sombrio. Perdemos dinheiro, contratos, parceiros, mas não perdemos a essência. O empenho e a honestidade que minha mãe, Beatriz Moreira, sempre me ensinou. Uma salva de palmas contida soou. Ele prosseguiu. Graças às provas que juntamos, o golpe foi exposto. Agora, iniciaremos uma fase nova, sem manobras escusas, sem ilusionismo de grandeza. Teremos austeridade, mas também transparência. Aqueles que quiserem seguir conosco são bem-vindos. Aqueles que preferirem sair, entenderei. Alguns olhares emocionados se cruzaram na sala. Jorge sempre fora um líder duro, mas comprometido. Ainda havia respeito por ele. Encerrou o discurso pedindo união e recebeu cumprimentos calorosos. Então, como se sentisse falta de algo, pediu que Dalva se aproximasse. Ela ficou constrangida, mas deu 2 passos à frente. Muitos de vocês já sabem quem ela é, continuou ele, sem detalhes específicos. Mas o que importa é que, sem a ajuda dela, não estaríamos aqui hoje. O reconhecimento provocou mais aplausos, dessa vez mais fortes e sinceros. Dalva sorriu, ainda tímida, mas havia no olhar dela um brilho especial. Depois que as pessoas se dispersaram, Jorge e Dalva ficaram sozinhos na sala. Ele se voltou para ela com um semblante muito mais sereno do que jamais exibira. Não vou mentir, disse, acariciando o braço de Dalva com cuidado. Ainda tenho feridas abertas, lembranças que doem, mas entendi, lendo as cartas de Beatriz e ouvindo você, que o que me faltava talvez não fosse só descobrir de onde vim, e sim aprender a perdoar. Dalva baixou a cabeça, emocionada, enquanto Jorge completava. Passei a vida sem saber quem eu era. Agora, percebo que o que faltava em mim não era apenas uma mãe, era a capacidade de perdoar a mim mesmo e as circunstâncias que nos afastaram. Quero que fique, se for o seu desejo. Terá sempre um lugar aqui. Ela o abraçou com força. Pela primeira vez, sentindo que ele a recebia sem barreiras. Ficaram assim por alguns instantes, sem trocar palavras. A chuva fina cessara lá fora e um sol tímido atravessava as janelas altas, aquecendo o ambiente. Certo de que a Moreira Holdings ainda enfrentaria desafios, Jorge encontrou forças para seguir. E certo
também de que Dalva não era mais uma estranha, mas alguém que renascia ao seu lado, assim como ele próprio renascia depois de tanta dor. Com a emoção tomando conta daquele abraço, Jorge sussurrou: "Eu passei a vida sem saber quem eu era, mas agora entendo que o que faltava em mim não era apenas uma mãe, era aprender a perdoar." Enquanto isso, na ala de serviço da mansão, outros empregados comentavam a chegada de Dalva. Alguns achavam que ela se comportava como se quisesse proteger Jorge de alguma coisa, sempre querendo saber se ele estava bem, se precisaria de algo. Tais atitudes eram vistas com desconfiança por quem não entendia aquele zelo maternal. Ainda assim, Dalva falava pouco, preferindo ouvir as conversas, principalmente quando se tratavam de Jorge e dos problemas na empresa. Mais tarde, Jorge ligou para um velho conhecido, um detetive particular de renome chamado Luiz Carvalho. A conversa foi curta e objetiva. Ele queria alguém para investigar qualquer movimentação suspeita ao redor de seus negócios. Precisava saber quem, dentro de seu próprio círculo, poderia estar alimentando concorrentes com informações sigilosas ou manipulando números para provocar perdas. Com a voz cansada, Jorge fixou um horário para um encontro no dia seguinte. Desligou o telefone e voltou a analisar seus contratos, a mente fervendo de desconfiança. Pelo corredor, Dalva terminava de limpar um aparador antigo de madeira, segurando o pano com cuidado para não riscar a superfície. De vez em quando, parava e inclinava a cabeça, prestando atenção nos sons que vinham do escritório de Jorge. Escutava o barulho quase constante de papéis, intercalado por suspiros e leves batidas de caneta na mesa. Ela sentia vontade de se aproximar, de dizer alguma palavra de incentivo, mas não sabia se teria espaço para isso. Já notara a barreira que Jorge erguera ao redor de si. Numa das salas adjacentes, 2 seguranças da mansão comentavam baixinho que o patrão estava paranoico, temendo qualquer um que se aproximasse. Um deles chegou a dizer que Jorge vinha agindo de modo diferente nas últimas semanas, mais fechado, quase agressivo em algumas ordens. Parecia ver inimigos em todos os cantos. Dalva ouviu aquilo de passagem, mas não disse nada. Entretanto, seu semblante ficou ainda mais preocupado. Lá pelas 11 da noite, Jorge se obrigou a fazer uma pequena pausa. Saiu do escritório, massageando as têmporas. Precisava recarregar as energias. No caminho até a cozinha, viu Dalva perto da lareira da sala principal, recolhendo almofadas e ajeitando a decoração. Foi impossível não notar como ela olhava para um grande retrato que ficava sobre o console. Nele, Jorge estava ainda criança, segurando a mão de sua mãe adotiva, Beatriz. Dalva passou os dedos com leveza na borda da moldura, quase como se aquele quadro provocasse uma lembrança forte. Ele franziu o senho, observando-a por alguns segundos antes de seguir para a cozinha, sem dizer nada. Uma hora depois, já de volta ao escritório, Jorge se obrigou a rever relatórios antigos de quando sua empresa era menor, tentando entender onde teria começado a brecha que levou à sabotagem. De repente, tropeçou em documentos pessoais misturados às planilhas. Havia uma velha foto sua de quando era bebê e no verso apenas um rabisco difícil de decifrar. Ele sentiu um aperto no coração. Era a imagem que mantinha guardada de sua época pré-adoção. Algo que sempre o deixava intrigado, pois não havia muitas informações sobre seus primeiros meses de vida. Sentiu-se estranho, relembrando conversas com Beatriz, que desconversava sempre que ele perguntava sobre sua origem biológica. Antes que pudesse mergulhar nessa nova onda de pensamentos, um barulho suave de passos o chamou de volta ao presente. Dalva passava pelo corredor, recolhendo sacos de lixo, sem perceber que a porta estava entreaberta. Ele viu seu vulto se afastar e, por uma fração de segundo,
um lampejo de emoção surgiu em seu rosto, como se estivesse prestes a chamá-la. Para perguntar algo, talvez sobre a fotografia, talvez só para ouvir alguma palavra gentil. Mas se conteve. Precisava focar no problema imediato. Sentou-se novamente à escrivaninha e folheou os papéis até deparar com números que confirmavam o pior. A cada dia que passava, a Moreira Holdings perdia acordos cruciais. Sentiu uma fisgada de desespero. Tinha tudo para ser o maior empresário de sua geração, mas agora, diante de uma ameaça misteriosa, via seu império em risco. Apertou os punhos e respirou fundo, tomando coragem para continuar. De repente, o celular de Jorge vibrou na mesa, quebrando o silêncio pesado. Ele pegou o aparelho, curioso e apreensivo. As notícias não poderiam ser boas. Sua expressão se fechou ao ler a mensagem. Surgiram novas evidências de sabotagem deliberada. Ele levantou o olhar rapidamente, apreensivo e do outro lado do corredor, Dalva o fitava com uma intensidade que o deixou completamente atordoado. Jorge encarava o celular ainda em mãos, a mente confusa com a avalanche de informações. Acabara de receber a notícia de que havia, de fato, alguém atuando de forma coordenada contra a empresa. O relógio na parede indicava que passava das 10 da noite, mas ele não poderia esperar até o dia seguinte para agir. Subitamente, o cansaço sumiu, substituído por uma determinação cravada no olhar. Ele atravessou a mansão a passos rápidos, sem se importar com o incômodo nos olhos por ter ficado horas lendo relatórios. Passou pela sala principal, onde apenas alguns abajures davam uma iluminação suave. O rosto de Dalva surgiu rapidamente entre as sombras, mas Jorge, com a cabeça cheia, desviou o olhar, mergulhado em seus próprios pensamentos. Precisava reunir os chefes de departamento logo cedo e oficializar a contratação do detetive particular. Em poucos minutos, alcançou o telefone fixo em seu escritório e discou para o número de 3 diretores importantes, exigindo que estivessem disponíveis antes do amanhecer. Deixou recados duros na caixa postal de 2 deles, pois não atenderam. A tensão em sua voz deixava claro que não era hora para desculpas ou atrasos. No primeiro horário da manhã seguinte, logo que o sol nasceu, Jorge já estava de paletó, impecavelmente arrumado, mas com olheiras profundas. A passos firmes, dirigiu-se a uma sala de reunião menor dentro da mansão, onde já esperavam 3 de seus principais gerentes financeiros, pálidos e temerosos. Assim que se sentaram, Jorge informou que contrataria Luiz Carvalho, um experiente detetive particular especializado em fraudes corporativas e que esperava total cooperação de todos. Fez questão de reforçar que qualquer um que criasse obstáculos se tornaria imediatamente suspeito. Tenho motivos para acreditar que a sabotagem vem de dentro, disse, encarando cada um com intensidade. E farei tudo o que estiver ao meu alcance para descobrir o responsável. Nenhum deles teve coragem de protestar. A tensão pairava como uma neblina espessa sobre aquela sala. Não demorou para o detetive chegar à mansão. Luiz Carvalho era um homem de aparência discreta, mas olhar afiado, sempre carregando uma pequena pasta de couro. Após uma conversa rápida com Jorge, fez questão de circular pela casa, analisando não só os ambientes, mas também as expressões e atitudes de cada funcionário. Falou com cozinheiros, jardineiros e faxineiros, reunindo impressões iniciais. Dalva, que até então mantivera certa discrição, chamou a atenção dele quando apareceu no fundo de um corredor, observando o movimento. Você é a... Carvalho perguntou com polidez, reparando em seu uniforme de governanta. Dalva Monteiro, a nova funcionária, ela respondeu. Ele quis saber quanto tempo ela estava ali, se vinha percebendo algo fora do normal, mas Dalva foi econômica nas palavras, demonstrando mais preocupação com o estado de Jorge do que com qualquer rumor.
Carvalho anotou algo em seu bloco. Já agradeceu e seguiu adiante. Com a presença do detetive, a mansão pareceu mergulhar em um clima ainda mais tenso. Era como se todos se sentissem vigiados, e alguns demonstravam incômodo. Um dos mordomos reclamou com outro empregado. Já não bastava essa bagunça toda, agora temos um detetive fuçando em cada canto. À medida que a manhã avançava, e Jorge recebeu um relatório parcial de Carvalho, que indicava ter encontrado e-mails suspeitos na rede interna da empresa, com remetentes obscuros e linguagem codificada. Havia, sem dúvida, alguém passando informações vitais para fora. Jorge mordeu os lábios, rangendo os dentes de frustração. Para agravar ainda mais a situação, o CFO, homem encarregado de cuidar de cada centavo que saía e entrava na empresa, foi até Jorge para exigir explicações sobre a desconfiança que recaía em todos. Não pode simplesmente contratar um detetive e colocar todo mundo sob suspeita, protestou o CFO, apertando a pasta de documentos contra o peito. Precisamos de um pouco de racionalidade aqui. Jorge, sem paciência, rebateu. Racionalidade é exatamente o que estou buscando, mas é difícil manter a calma quando minha empresa está sangrando por dentro. Se não deve nada, não há por que se sentir ofendido. O CFO corou de raiva, mas saiu sem retrucar. Assim que ficou sozinho, Jorge deixou escapar um suspiro longo. Talvez tivesse sido duro demais, porém não via alternativa. Dalva, que acompanhara tudo de longe, surgiu de mansinho, trazendo um chá quente num bule de porcelana. Estendeu a xícara a Jorge, recomendando que ele tomasse algo para acalmar a mente. Obrigado, murmurou ele, sem ter certeza se deveria ser tão cordial com alguém que mal conhecia. Ainda assim, aceitou o chá, bebendo-o em silêncio. Dalva permaneceu ao lado, sem invadir o espaço de Jorge, mas com um olhar que transparecia cuidado. Ele percebeu a vontade dela de dizer algo reconfortante, mas não estava em condições de ouvir conselhos. Mesmo assim, não conseguiu evitar uma sensação ligeiramente boa ao perceber que, ao menos, alguém ali se importava com seu bem-estar. Nesse ínterim, Carvalho vasculhava os computadores usados pelos funcionários na mansão. Encontrou sinais de trocas de mensagens suspeitas. Parecia haver um intermediário que repassava arquivos ou detalhes confidenciais. Antes que o detetive conseguisse rastrear o endereço até o final, ocorreu um alvoroço na entrada principal. Um dos seguranças tentava conter um homem que perambulava próximo aos portões. O sujeito, ao perceber que seria abordado, correu para um carro estacionado do outro lado da rua e disparou, sumindo rapidamente. Foi tudo muito rápido. Jorge desceu correndo, exaltado, exigindo saber o que acontecera. O segurança explicou que o homem espreitava a área e parecia pronto para entregar ou receber algo, embora não tivesse dado tempo de verificar mais detalhes. A fuga do suspeito deixou Jorge ainda mais ansioso. Decidiu que ninguém mais entraria ou sairia da mansão sem autorização expressa. Queria todos sob vigilância, pois acreditava que o traidor podia estar trabalhando em conjunto com gente de fora. No fim da tarde, Dalva recolheu um balde com produtos de limpeza, indo até sua nova acomodação, um quarto simples na ala de serviço. Largou o balde perto da porta, sentando-se na cama. Tirou da bolsa uma pequena fotografia, antiga, amarelada pelo tempo, na qual figurava um bebê de feições indefinidas. Passou o dedo pelo papel, perdida em pensamentos. Ela murmurou algo ininteligível, como se fosse uma prece ou um pedido de desculpas a alguém. Enquanto isso, Carvalho descobria mais uma pista que envolvia o sócio de Jorge. E-mails com remetentes associados a empresas de fachada, possivelmente ligadas àquele parceiro que dividia participações com Jorge em vários empreendimentos. Tudo apontava para ele, mas nada era forte o suficiente para incriminar diretamente. Restava aprofundar a busca.
No meio do reboliço, um dos mordomos percebeu que Dalva se referira a Jorge por um apelido antigo, algo que raríssimas pessoas conheciam. Comentou, intrigado, com outro funcionário. Você ouviu como ela chamou o patrão hoje cedo? Parecia um diminutivo do nome dele, mas nunca ouvi ninguém mais usar. Estranho, concordou o outro. Talvez tenha escutado alguém falar e gostado. Assim, pequenas desconfianças começaram a se espalhar. Afinal, como Dalva saberia de detalhes íntimos da vida de Jorge, tendo acabado de chegar ali, já tarde da noite, Jorge tentou repousar, mas o sono não veio. A mente latejava, revirando suspeitas, contratos e lembranças esparsas da época em que fora adotado por Beatriz Moreira. Em parte, sentia-se culpado por não ter sido aberto sobre suas próprias inseguranças. Por outro lado, a frustração o cegava. O dinheiro sumindo, funcionários inquietos, um possível traidor dentro da empresa e, ainda, aquela nova empregada que o fazia sentir calafrios toda vez que cruzava seu caminho. Ele circulou pela casa em silêncio, verificando janelas e portas, temendo que o intruso voltasse. Passou por um corredor decorado com retratos antigos da família e, ao longe, vislumbrou Dalva, terminando de guardar panos e utensílios de limpeza. Ela parou diante de um grande quadro que mostrava a imagem de Jorge e sua mãe adotiva, tirada quando ele tinha uns 5 anos. Parecia perdida em pensamentos, como se o quadro a tocasse de uma forma diferente. Cauteloso, Jorge pisou de leve para não chamar atenção. Ele observou Dalva levar a mão a uma fotografia que tinha no bolso, comparando-a ao quadro na parede. As mãos dela tremiam. Ele ficou parado, tentando entender se deveria se aproximar e questioná-la de uma vez. Mas o cansaço e a confusão pesaram mais, e ele recuou, pensando em adiar aquela conversa delicada para o dia seguinte. Ao se dirigir para o quarto, Jorge avista Dalva no corredor, segurando uma fotografia antiga com as mãos trêmulas. Ele pensa em questioná-la, mas decide esperar até a manhã seguinte. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol mal haviam iluminado o gramado quando Jorge abriu a porta do quarto de hóspedes, onde Dalva estava instalada. Na noite anterior, ele a vira com uma fotografia antiga nas mãos, e aquilo o intrigava demais para esperar mais tempo. Dalva, que organizava roupas dentro de uma mala pequena, virou-se surpresa, quase derrubando as peças que segurava. O que fazia ontem à noite naquele corredor? Questionou ele, direto. Ela engoliu, em seco, recuando um passo. Estava terminando meus afazeres. Não pretendia incomodar. Jorge fitou-a com desconfiança. Vi você segurando uma foto. É alguma lembrança pessoal? Dalva, tensa, mexeu na barra do avental. É só um objeto antigo que guardo comigo, respondeu, desviando o olhar. Não tem importância. Ele percebeu a voz dela trêmula, quase aflita. Até pensou em apertar mais o assunto, mas algo no semblante de Dalva o conteve. Talvez fosse cansaço, talvez... E fosse uma ponta de sinceridade que ele não esperava. Deu um passo para trás, ainda desconfiado. Se for alguma coisa relacionada à minha família ou às pessoas desta casa, exijo saber. Ele manteve o tom firme, mas não quis prolongar o confronto. Preciso ir, mas não pense. Que esqueci. Dalva baixou a cabeça, soltando um suspiro aliviado quando ele saiu. Ao fechar a porta, Jorge ficou com a nítida sensação de que ela escondia um segredo grande demais para ser apenas uma velha recordação. Mais tarde, já na área do escritório improvisado no salão térreo da mansão, o detetive Luiz Carvalho aguardava com uma expressão contida. Assim que Jorge apareceu, ele começou a expor o que descobrira durante aquela madrugada de investigação. Pesquisei a fundo as transferências e trocas de e-mails suspeitas. Tudo parece levar ao seu sócio. Não posso afirmar que seja ele o único responsável, mas
Há fortes indícios de que esteja manobrando contra você. Jorge balançou a cabeça, sentindo uma pontada de frustração misturada à tristeza. Ele e eu temos negócios juntos há anos. Sempre confiei cegamente. Que motivo teria para me trair agora? Carvalho deu de ombros. Interesses financeiros mudam pessoas. Pode haver algo maior por trás, mas ainda não tenho provas concretas o bastante para levá-lo à justiça. Jorge afundou na poltrona, sem saber se ficava aliviado ou devastado. Uma parte dele preferia achar que se tratava de um funcionário qualquer, alguém sem tanto contato direto. Mas tudo indicava o contrário. Continue, por favor. Precisamos ser rápidos antes que seja tarde. Terminada a conversa, Carvalho se retirou para checar documentos. Jorge, sozinho, foi ao seu próprio escritório, onde pilhas de papéis se amontoavam. Dalva tinha passado por ali mais cedo, limpando e organizando parte da papelada. Ele notou que, no canto da mesa, Ania viu uma foto sua de quando bebê, presa a um relatório antigo de adoção. Normalmente, guardava aquele retrato no fundo de uma gaveta, mas agora estava ali, exposto, como se alguém tivesse encontrado e colocado sobre a mesa com cuidado. Ele pegou a foto e franziu o senho. Dalva poderia ter topado com esse documento. Teria ela visto o que estava escrito no verso, o nome do orfanato e a data de seu nascimento, quase ilegível pela idade do papel? Uma estranha inquietação o tomou, porque tudo parecia apontar para Dalva. Porque aquela mulher se mostrava tão solícita e, ao mesmo tempo, tão reservada sobre sua própria vida. Pouco depois, enquanto caminhava pelos corredores, Jorge ouviu a voz de Dalva em algum cômodo próximo. Ao aproximar-se, percebeu que ela comentava algo com uma das empregadas sobre dores de cabeça que ele andava sentindo. De ele sentir novamente aquela enxaqueca forte, "Fale para mim que tenho uma receita antiga que pode ajudar", dizia Dalva, com uma confiança maternal que surpreendeu a colega. Jorge entrou na sala de mansinho e pigarreou para anunciar sua presença. Dalva se calou de imediato, olhando-o com uma expressão indefinida, quase culpada. "Como sabe que tenho enxaquecas fortes?" Ele a encarou, desconfiado, pois esse detalhe era conhecido por pouquíssimas pessoas, e nenhuma delas trabalhava ali. Dalva tentou disfarçar. "Comentei com a cozinheira. Imaginei que, diante de tanto estresse, pudesse sentir dores intensas. Desculpe se me intrometi." Ele sentiu o sangue ferver por dentro. Não queria demonstrações de cuidado que beirassem o invasivo. "Eu não pedi sua ajuda, nem autorizei ninguém a falar da minha saúde", respondeu secamente, virando-se antes que ela pudesse retrucar. Saiu dali com o coração disparado, sem entender por que aquilo o incomodava tanto. Talvez fosse pelo fato de Dalva mexer em assuntos íntimos, como se ela soubesse mais do que aparentava. Logo depois, um dos funcionários avisou que o sócio misterioso aparecera de surpresa na mansão e aguardava na sala de estar. Jorge recolheu todas as forças para encarar aquela visita. Na sala, encontrou o homem recostado em uma poltrona, fitando um quadro antigo na parede. Sua expressão era de leve desdém, como se não se importasse com a gravidade da situação. "Estou sabendo que você anda me acusando pelas costas, Jorge, dizendo que saboto seu precioso império." A voz do sócio era carregada de cinismo. "Acreditar ou não nas minhas suspeitas é problema seu, mas não venho acusando sem base", rebateu Jorge, mantendo-se firme. "Há rastros de que alguém próximo a mim está vazando informações. E você não tem aparecido muito para ajudar a resolver." O sócio abriu um sorriso frio, erguendo as sobrancelhas. "Por favor, se eu quisesse acabar com seu negócio, teria meios muito mais eficientes. Talvez sua incompetência esteja falando mais alto do que imagina." Os dois trocaram provocações e ameaças veladas até que, por fim, o sócio saiu, batendo a porta. Jorge ficou na sala,
em silêncio, tentando controlar a raiva e a dor de sentir o dedo apontado de maneira tão desprezível. Enquanto isso, na ala de serviço, alguns empregados comentavam que Jorge vinha demonstrando preocupação excessiva com aquela nova empregada, Dalva. Uns afirmavam que ela era muito próxima para quem acabou de chegar, e isso não fazia sentido. Outros diziam que Dalva se portava mais como uma mãe do que como uma simples funcionária, cuidando de mínimos detalhes que, normalmente, ninguém perceberia. A fofoca corria solta e cada um tirava suas próprias conclusões. Ao cair da noite, Jorge sentiu as costas e a cabeça latejarem de cansaço e frustração. Dalva o encontrou sentado à mesa da sala de jantar, encarando um prato que mal tocara. "Fiz um chá que ajuda no sono", comentou, colocando uma xícara diante dele. Ele a olhou de soslaio, lembrando-se de como ela parecera saber de seus episódios de dor. "Você sabe muita coisa. De onde você veio, afinal?", perguntou sem rodeios. Dalva hesitou. "Trabalhei em várias casas ao longo da vida." "Isso não explica nada", retrucou Jorge, cansado das evasivas. "Olhe, não tenho tempo para jogos, nem paciência para mistérios." Ela respirou fundo, parecendo prestes a dizer algo, mas se conteve. "Entendo. Vou deixá-lo em paz." E saiu, levando consigo o bule e a sensação de algo mal resolvido. Nesse mesmo instante, o detetive Carvalho veio até Jorge, fazendo um sinal para que conversassem a sós. "Descobri que alguém alterou registros de adoção em cartórios ligados a você", revelou. "Ainda estou checando detalhes, mas há indícios de que mexeram em seus documentos antigos." Jorge sentiu o estômago afundar. "Meus documentos? De adoção? Quem teria interesse nisso? As memórias de infância, a ausência de informações sobre seus pais biológicos, tudo isso veio à tona." Carvalho não tinha uma resposta clara. "Não sei, mas se estavam revirando seus dados pessoais, é bom ter cuidado." Late da noite, quando resolveu procurar Dalva para exigir explicações. Pois, em algum ponto, ela parecia se conectar a esse mistério. Foi até o quarto dela na ala de serviço. Chamou, bateu na porta. Nada. A porta estava aberta, mas o ambiente vazio, as luzes apagadas. Ele entrou devagar, o coração aos pulos. Queria confrontá-la sobre tudo que descobrira naquele dia, mas não tinha nem sinal dela por ali. Deparou-se apenas com uma cama arrumada, um armário entreaberto. Acima de um pequeno criado mudo, viu algo que o fez parar no mesmo instante. Uma fotografia antiga, de cantos amarelados, mostrando um bebê que ele reconheceria em qualquer lugar. Era ele mesmo, inconfundivelmente, nos braços de alguém, cujo rosto não estava completamente à mostra. Ficou imóvel, engolindo o choque e a confusão que isso trazia. Que tipo de ligação Dalva teria com ele para guardar uma foto tão íntima? E por que ela desaparecera justamente naquela hora? Jorge ficou parado no corredor escuro, diante do quarto vazio de Dalva. Sobre o criado mudo repousava uma única fotografia antiga. E nela, ele se reconhecia ainda bebê, nos braços de alguém cujas feições não conseguia enxergar. Ainda com a fotografia antiga em mãos, Jorge sentiu um embrulho no estômago. A cena do quarto vazio de Dalva, a imagem dele mesmo quando bebê, tudo aquilo formava um quebra-cabeça que não conseguia resolver. Precisou sentar-se na beira da cama para organizar o turbilhão de ideias que passava em sua cabeça. Por que Dalva sumira tão repentinamente, sem levar nem ao menos os pertences mais básicos? Seria ela cúmplice do sócio? Ou talvez algo mais profundo a ligasse àquele passado que ele nunca pôde desvendar? Logo cedo, naquela mesma manhã, Jorge tomou a decisão de reforçar a segurança da casa. Ao falar com o chefe dos seguranças, deixou claro que ninguém entraria ou sairia sem sua autorização. Mesmo com Dalva desaparecida, a vida na
Mansão continuava, mas o clima de desconfiança se acentuava. Funcionários andavam de cabeça baixa pelos corredores, sussurrando teorias sobre o que poderia ter acontecido. Alguns diziam que Dalva estava envolvida nos esquemas de sabotagem. Outros acreditavam que ela fora expulsa por conhecer segredos demais. Tudo era incerteza. Porém, a empresa não podia esperar. Jorge tomou um rápido café da manhã. O apetite era quase inexistente e seguiu para o escritório, onde ligou para seus principais gerentes. A crise, agravada pelas últimas manobras do sócio, só fazia crescer. Investidores estavam na iminência de abandonar o barco. As perdas financeiras podiam se tornar irreparáveis em questão de dias. O cenário era crítico e cada minuto de inação custava caro. Assim que encerrou a primeira chamada, uma sucessão de mensagens chegou ao seu celular, vindas de acionistas aflitos. Muitos queriam vender suas participações antes que os rumores de insolvência se confirmassem. Aquilo deixava claro que a manobra do sócio estava surtindo efeito. Sem muita dificuldade, eliminava a confiança de todos, acelerando a saída de capital. Jorge bateu com força a pasta de documentos na mesa, soltando um palavrão baixinho. Precisava reagir. Sem tempo a perder, convocou os diretores para uma reunião emergencial na sala principal da mansão. Algumas cadeiras vazias lembravam que nem todos estavam do seu lado. Alguns já tinham pedido afastamento ou férias inesperadas, possivelmente pressionados pelo sócio. Os poucos que ainda compareceram evitavam encarar Jorge diretamente. A tensão fazia o ar parecer denso e carregado. Se não nos movimentarmos, perderemos tudo, declarou Jorge, a voz ecoando pelo salão silencioso. Temos de bloquear os movimentos desse traidor e garantir que nossos investidores saibam a verdade. Um dos diretores se levantou timidamente e segurando papéis que tremiam em suas mãos. Estão surgindo notícias de que a Moreira Holdings pode ter cometido fraudes contábeis. É mentira, claro, mas com tanto boato, as pessoas não sabem em quem acreditar. Jorge respirou fundo, contendo-se para não explodir. Vamos trazer transparência. Vamos abrir nossos livros para auditorias independentes, se necessário. Já falei com meus advogados. Não há nada a esconder. Ele olhou em volta. Precisava de lealdade, mas via nos rostos cansados uma mistura de medo e incerteza que não se resolvia apenas com ordens. Sem Dalva por perto, curiosamente, a atmosfera parecia mais fria. Embora ela fosse apenas uma simples funcionária, ou era o que ele pensava até então, algo na presença dela trazia uma espécie de calma ao ambiente. Essa percepção o incomodava, mas não havia tempo para refletir sobre aquilo. Ao final da reunião, vários diretores saíram sem dizer muito. No corredor, Jorge ouviu uma discussão se formando entre um investidor furioso e um dos gerentes. Chegando mais perto, percebeu que o homem ameaçava processar a Moreira Holdings caso perdesse dinheiro. A voz dele soava alta e revoltada, atraindo a atenção de todos os funcionários ali presentes. Jorge interveio, dizendo que a situação estava sob controle e que ofereceria garantias em breve. Mas o investidor não se acalmou. Você está acabado, Jorge, ou me devolve. O que investi, ou vou a público dizer que fui enganado. Controlando a raiva, Jorge pediu que ele saísse, prometendo resolver o impasse. Quando o homem se foi, escutou os murmúrios dos funcionários assustados, certos de que a empresa estava por um fio. Precisava, mais do que nunca, de um plano para neutralizar o sócio e recuperar a confiança do mercado. No meio da tarde, exausto e com a cabeça latejando, Jorge tentou tomar um analgésico e descansar por alguns minutos. Foi então que notou algo que Dalva deixara sobre a mesinha ao lado do sofá. Um pequeno bilhete rabiscado, quase imperceptível entre papéis soltos. A caligrafia era apressada. Não deixe que ele acabe com tudo. Proteja-se.
Ao ler aquilo, um arrepio percorreu sua espinha. Ele quem? O sócio ou alguém ainda mais perigoso? O tempo corria, sem sinal de Dalva ou de qualquer pista concreta que o ajudasse a entender o papel dela na história. Jorge sentia-se cada vez mais pressionado, afastando até pessoas que tentavam ajudá-lo. Ainda estava magoado e confuso, com a possibilidade de Dalva ter mentido sobre sua identidade, ou pior, estar envolvida na sabotagem. Perto do final da tarde, para sua surpresa, recebeu um e-mail curto e direto de Luiz Carvalho, o detetive. Achei novos indícios. Já sabemos quem está roubando informações. Precisamos conversar pessoalmente. O coração de Jorge acelerou. Aquilo significava um passo importante. Ligou de volta para Carvalho, que prometeu passar na mansão à noite. Com isso, uma ponta de esperança renasceu em meio ao caos. Às 9 da noite, após um dia repleto de telefonemas e tentativas frustradas de reter investidores, Jorge estava sentado na varanda, observando a escuridão lá fora. Nenhuma estrela aparecia no céu nublado. Ele lembrou dos últimos momentos em que vira Dalva, uma noite antes, segurando aquela foto misteriosa. Não gostava de admitir, mas sentia falta dela. De alguma forma, ela tornava o ambiente menos sufocante. Esse pensamento o fez balançar a cabeça, descrente de si mesmo. Como podia sentir a ausência de alguém que, talvez, o estivesse enganando? Foi interrompido pela chegada repentina de Carvalho. O detetive trazia uma expressão grave. Entraram juntos para a biblioteca da mansão, onde um abajur fornecia a única fonte de luz suave. Consegui rastrear mais documentos falsificados, começou Carvalho, direto. O seu sócio está mesmo por trás dos golpes, mas ele não está trabalhando sozinho. Parece haver um intermediário, alguém que se aproximou da mansão recentemente. As mãos de Jorge se fecharam, o senho franzido. Alguém? Está falando de Dalva? Brig questionou, a voz quase trêmula. Ainda não posso afirmar com certeza, mas há uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Contradições em registros de adoção que envolvem seu nome e o de Dalva Monteiro. Foi como se alguém tivesse propositalmente mexido nesses arquivos para ocultar algo. Jorge sentiu uma angústia forte apertar seu peito. Não sabia se ficava mais irritado por pensar que Dalva o traíra ou por cogitar que, talvez, ela tivesse alguma verdade importante para lhe contar. Antes que pudesse questionar Carvalho sobre detalhes, um funcionário entrou, dizendo que havia ligações urgentes dos diretores. A empresa estava próxima de um colapso iminente. O valor das ações despencava e muitos credores exigiam pagamentos antecipados. Eu vou ter que dar um jeito de segurar as pontas aqui dentro. Carvalho, continue investigando tudo e me mantenha informado, disse Jorge, levantando-se às pressas. A noite avançou. Jorge voltou a se trancar em seu escritório, analisando balanços, tentando contato com potenciais parceiros para um acordo emergencial, numa tentativa de sobreviver à ofensiva do sócio. O clima era de guerra. Enquanto isso, Carvalho examinava cada canto da casa, em busca de pistas que Dalva pudesse ter deixado. Sentia que a chave para entender aquelas fraudes contábeis e a conexão com a história da adoção de Jorge estava em cada detalhe esquecido pela mansão. Já passava da meia-noite quando o telefone de Jorge tocou, num momento em que ele praticamente despencava na cadeira, exausto. Atendeu sem checar quem era. Do outro lado, a voz de Carvalho soava urgente. Eles mexeram de novo nos seus registros de adoção, Jorge. Parece que apagaram algumas informações cruciais, mas tem um nome que não para de aparecer nos arquivos: Dalva Monteiro. No dia seguinte, a mansão se encheu de rumores de que algo ainda mais grave estava prestes a acontecer. Desde o amanhecer, Jorge se movimentava pelos corredores com o semblante pesado, recolhendo papéis,
fazendo ligações tensas com diretores e advogados, tentando proteger o que restava de sua empresa. A cada conversa, percebia o quanto as notícias negativas já tinham contaminado o mercado. Os investidores queriam pular fora, as ações despencavam, corria até o boato de uma possível falência. Ele precisava agir rápido, mas ainda faltava uma peça essencial para reunir provas e neutralizar o golpe de seu sócio. No meio dessa correria, topou com um funcionário carregando uma pilha de pastas. As folhas quase se espalharam pelo chão de mármore quando o rapaz se desequilibrou. Num acesso de impaciência e cansaço, Jorge levantou a voz, perguntando onde estavam os documentos estratégicos que guardava em seu cofre. O rapaz arregalou os olhos, sem saber de que documentos ele falava, e gaguejou, alegando desconhecer qualquer movimentação estranha. Despediu-se apressado, deixando Jorge ainda mais irritado. Logo em seguida, chegou a notícia que o deixou atordoado. O ledger, o caderno pessoal em que Jorge anotava lançamentos e movimentações-chave da empresa, havia sumido misteriosamente. Era um objeto que ele guardava trancado no cofre, junto de outras pastas importantes. Com a voz seca, perguntou aos seguranças se alguém entrara na sala do cofre na noite anterior. Todos negaram, mas um deles comentou ter visto Dalva rondando os corredores próximos a essa ala perto da meia-noite. A menção ao nome dela reacendeu o turbilhão de sentimentos conflitantes que Jorge vinha abafando. Ele percorreu a casa em passos firmes, procurando por mais pistas. Pessoalmente, verificou o cofre. De fato, estava vazio, nem rastro do ledger. Era impossível que tivessem arrombado sem disparar o alarme, o que só reforçava a hipótese de participação de alguém interno. O pensamento de Dalva poder estar envolvida em um roubo doía de um jeito que ele nem conseguia explicar, despertando fúria e uma sensação de traição profunda. "Preciso falar com a Dalva agora", resmungou, apertando os punhos. Mas ninguém vira Dalva entrar ou sair aquela manhã. Desde que ela reaparecera discretamente, circulava com horários incertos pela mansão, evitando o contato direto com quase todos. Essa atitude reservada gerava ainda mais suspeitas entre os empregados. Comentavam, em tons de fofoca, que Dalva ocultava um segredo ligado ao passado de Jorge, histórias de adoção, documentos antigos e algo que a ligava pessoalmente a ele. A essa altura, a pressão externa se tornava insuportável. Advogados e contadores chegavam em carros particulares, trazendo previsões cada vez mais sombrias. Alguns parceiros avisaram que estavam rompendo contratos. Jorge tentava focar no essencial, mas a mente voltava para Dalva toda hora. Afinal, por que ela tinha tantas informações sobre sua vida? Por que parecia protegê-lo em certos momentos e, ao mesmo tempo, agia de forma tão suspeita? Exausto, cruzou um corredor lateral onde encontrou dois empregados discutindo baixinho. Um deles dizia ter visto Dalva mexendo em gavetas no escritório de Jorge, mexendo em papéis que não eram dela. O outro, meio descrente, preferia acreditar que Dalva era inocente. Quando perceberam a presença do patrão, se calaram bruscamente, desviando o olhar. Jorge sentiu um frio na barriga. Os indícios se acumulavam, pintando um retrato nada favorável de Dalva. Ele subiu as escadas em direção ao quarto que antes pertencera a Dalva. Não a encontrou, mas vasculhou gavetas e armários. Quase sem querer, deparou-se com pequenos recortes de jornal referentes a uma antiga investigação sobre adoção e tutela de menores. Viu seu próprio nome impresso em manchetes antigas, datadas de quando sua mãe adotiva, Beatriz Moreira, havia conseguido a guarda legal dele. Folheou um dos recortes, reconhecendo a data de seu nascimento. Engoliu em seco. Tudo aquilo confirmava que Dalva sabia de detalhes que ele jamais tornara públicos. No meio da papelada, encontrou uma folha solta com a mesma caligrafia nervosa,
que vira em outro bilhete atribuído a Dalva. As palavras eram fragmentadas como se fosse um rascunho de carta. Arrependimento. Nunca quis partir. Espero que um dia entender. Jorge não compreendia a mensagem por completo, mas o tom parecia de súplica, de alguém que tentava justificar um afastamento doloroso. A pulsação dele acelerou. Algo profundo se desenhava naquela história. Algo que transcendia a sabotagem empresarial. Mas não tinha tempo para unir todas as peças. A empresa era sua prioridade imediata. Então, com o punhado de recortes na mão, desceu em disparada, pois precisava reestruturar o que restava da Moreira Holdings. Deixou aquelas folhas no bolso do paletó, sem saber ao certo se queria confrontar Dalva ou queimar tudo para esquecer. De logo no salão principal, um de seus principais investidores apareceu visivelmente transtornado, berrando sobre as perdas que estava sofrendo com a queda das ações. O homem estava tão fora de si que chegou a erguer a voz e apontar o dedo no peito de Jorge, ameaçando-o com processos e difamações. A situação ficou à beira de um confronto físico, até que os seguranças intervieram. Foi o pior momento de humilhação que Jorge já vivenciara diante de sua equipe. O investidor se afastou, vociferando que aquilo chegaria à imprensa. Parte do staff, constrangido, parou de fingir que não via e apenas abaixou a cabeça, desolado com o rumo dos acontecimentos. Tomado pela frustração, Jorge subiu para o andar superior, rumando a ampla área da piscina, desejando alguns instantes de ar fresco para clarear as ideias. Não contava que ali encontraria Dalva, sentada na beira, quase escondida nas sombras, com os sapatos deixados de lado. Ela se levantou de pronto ao vê-lo. O olhar dela transmitia uma tristeza genuína, mas ele já não confiava naquela expressão. "Onde você estava?", disparou Jorge, com a voz carregada de raiva. "O ledger sumiu. Documentos importantes desapareceram. E muitos funcionários dizem ter visto você rondando o cofre." Ela permaneceu calada por uns instantes, apenas o encarando. "Jorge, não fiz nada contra você. Precisamos conversar. Preciso lhe contar algo muito importante antes que seja tarde." "Conversar?" Ele deu um passo à frente, a água da piscina refletindo sua imagem, distorcida pela fúria. "Você some, reaparece, esconde fotos minhas de quando eu era criança, mexe nos meus arquivos. Quem é você, afinal?" Dalva engoliu em seco. "Sou alguém que nunca quis te prejudicar, que está aqui por motivos que vão além dessa empresa." Ele riu, um riso amargo, balançando a cabeça. "Você e o meu sócio estão acabando comigo. Deve estar a serviço dele para me destruir por completo. Fala da minha infância como se soubesse mais da minha vida do que eu mesmo." "Não é isso", tentou explicar, a voz embargada. "Jamais me uniria a ele. Por favor, acredite." "Cale-se", gritou sem se conter. Em meio à raiva, puxou do bolso os recortes de jornal e as anotações. "É assim que você soube tudo sobre mim? Andou fuçando arquivos antigos, por orfanatos, cartórios. Para quê?" Dalva deu um passo para trás, assustada. "Eu só queria que você compreendesse o meu passado também. Tentei várias vezes, mas... Basta!" bradou Jorge, a voz ecoando pelas paredes e pela água parada. "Não quero ouvir suas mentiras. Saia da minha vida de uma vez. E se tiver algo a ver com o roubo do ledger, juro que pagará caro." Ela se aproximou, tentando entregar um envelope, as mãos tremendo. "Leia isto. Se ainda assim quiser me expulsar, eu aceito." Furioso, Jorge arrancou o envelope das mãos dela, sem ao menos ler, e o rasgou ao meio. Soltou os pedaços no chão, deixando Dalva pálida e sem reação. Tudo que ela queria revelar desfez-se em tiras de papel.